Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos para mais um vídeo. Muitas pessoas que nos seguem e que acompanham os nossos vídeos, curtem os nossos vídeos, eles ligaram para nós e ficaram com dúvidas a respeito do capítulo 13, que fala aqui no livro de Apocalipse, que fala a respeito versículo 1 do capítulo 13, versículo de número 11. O primeiro fala da besta que subiu do mar e o 11 fala da besta que subiu da terra. Então, eles ficaram com dúvida e querem que a gente tire a dúvida a respeito. A pergunta que eles fizeram é a seguinte: é literário como as pessoas ensinam que estas duas bestas são, pastor? Literário, isso é literário, isso é simbólico, a gente não está entendendo, porque um fala que é literal, o outro fala que é simbólico, e a gente está com dúvida, a gente está indeciso. Então, aí nós vamos aprender um pouco a respeito disso aqui. Pois bem, capítulo 13, versículo 1 fala da besta que subiu do mar. O que seria a besta que subiu do mar? Aqui no caso é simbólico, sim. Por que é simbólico? Aqui nós entendemos como simbólico. Porque fala da besta que subiu do mar. Então quer dizer, a besta simplesmente está falando de um animal feroz e está falando do mar, aqui no caso, está falando de nações, está falando de povos. Então seria complicado, por exemplo, um animal feroz subir, de uma nação para algum lugar. Então é complicado, porque na verdade nem asa tem um animal, uma besta. Então o que nós temos que entender aqui é o seguinte: quando fala da besta, que fala aqui a respeito de um sistema. Que sistema seria esse? Um sistema político. Então, quando fala da besta subiu do mar, fala do sistema político que ele vai surgir, dentre os povos, as nações. É fato. Então isso aqui é simbólico. Então isso aqui, quando nós olhamos aqui, nós entendemos assim, que a besta aqui é o anticristo, que virá. Aqui é algo simbólico, representando a besta, que seria, no caso, futuramente. No caso, seria o anticristo. O mar, aqui são as nações aliadas, as pessoas, os povos aliados. E quando você olha a besta que subiu da terra, que nada mais é que o falso profeta, essa besta, e subindo de onde? Da terra. Então quer dizer, aqui está falando de um falso profeta que ele vai liderar o lado religioso em conjunto com o lado político. Então quer dizer, a besta do mar, então essa besta que é o anticristo, a besta que subiu da terra, falso profeta, os dois ambos trabalharão juntos. Mas aqui, quando João teve esta visão aqui do capítulo 13, quando você olha, quando João teve a visão, e até nos dias de hoje nós temos que entender isso aqui como simbólico. Realmente, as pessoas que dizem que é simbólico até agora, tudo bem. Mas se elas disserem que será simbólico até o final de todas as coisas, elas estão cometendo um grande erro de interpretação bíblica, porque na verdade até agora é simbólico, mas quando a igreja for arrebatada e der início aqui à grande tribulação, vai manifestar literalmente agora esses dois personagens, que é o anticristo e o falso profeta. E eles vão reinar, os dois juntos, um sendo o representante legal e maior, que representará, o lado político, que será o anticristo, que vai ter todo o domínio, todas as nações e em todo o mundo, e o falso profeta, que vai ser o líder religioso, que vai unificar-se com o líder
político para ambos governar no período da tribulação. Só que nós não podemos entender a todo momento, até o final, que será literário. Aliás, que será simbólico. Por quê? Porque não será simbólico, porque na verdade até agora, até o dia do arrebatamento, até o dia que der início à grande tribulação, sim, é simbólico. Mas a partir do momento que dá início agora à grande tribulação, aí passa esse simbolismo agora, ele começa a se cumprir como? Literalmente, porque realmente aí vai manifestar o anticristo, um homem que vai ser o representante legal, político e mundial, que vai ter o domínio total e vai também manifestar o falso profeta, um homem também, uma personalidade junta com a outra, duas personalidades que vão ter grande poder político e religioso no mundo inteiro. E aí sim, a partir do momento da grande tribulação, deixa de ser simbólico e começa a cumprir o literário. Por que que começa a cumprir o literário? Para nós entendermos aqui, eu quero ler e deixar para nossa meditação no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 19 ao versículo de número 21. Por que que eu digo que até o dia da grande tribulação, o 13 aqui, primeiro e 13:11, que fala dessas duas bestas, isto aqui é simbólico. Mas quando a igreja for arrebatada e começa a tribulação, aí agora começa a ser agora literário. Por que literário? Aí nós temos que recorrer para o capítulo 19, versículo 19 ao 21 de Apocalipse, que diz assim a palavra do Senhor, quero deixar para a nossa meditação, diz assim, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19 ao 21, diz assim: E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam os sinais da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Então, quando nós olhamos aqui no capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21, o que nós entendemos é que aqui já está finalizando o período da grande tribulação. E sendo assim, está aqui o anticristo e o falso profeta e todo o seu exército aliado para combater contra Israel, né? Porque Israel, no caso, ele vai quebrar o acordo de paz que ele vai fazer, então vai combater contra Israel. E aí agora vem, diz a Bíblia aqui no capítulo 19, que Jesus ele vem montado em um cavalo branco, e os seus exércitos, a igreja, junto com ele, os anjos, junto com ele, vem, e ele faz guerra agora contra o anticristo e o falso profeta. E o anticristo e o falso profeta, que agora, onde nós lemos, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19 ao 21, eles são agora presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não tem segredo. O que nós temos que entender é que lá no capítulo 13, lá é simbólico, sim, porque ainda não se cumpriu, é uma simbologia daquilo que vai se cumprir. E quando vai se dar o cumprimento, é após o arrebatamento da igreja, o início da tribulação, aí manifesta literalmente estes dois personagens, que um vai ser a maior liderança, uma liderança política, né? E o outro, uma liderança religiosa, ambos trabalharão juntos para, né?
ir contra tudo aquilo que é e que fala e que as pessoas creem que é Cristo, vai contra Cristo. Mas eles serão derrotados no final da tribulação, eles serão presos e lançados vivos. Quando a Bíblia disse que eles são lançados vivos, nós não podemos jamais entender como simbólico, porque está falando aqui de duas personalidades, de duas pessoas. Uma representante agora política e o outro representante religioso, que serão ambos lançados agora, aqui onde nós lemos, no 19, do 19 ao 21, lançados no lago de fogo. Então, eu deixo aqui esta palavra para você que tinha dúvida se realmente essas duas bestas são simbólicas ou não. Então, sim, elas são simbólicas no capítulo 13, até o arrebatamento da igreja, início da tribulação. A partir do início da tribulação até o final, até elas serem lançadas no lago de fogo, são, sim, literário, dois homens, dois personagens, um muito grande e poderoso político e o outro muito grande, poderoso religioso, que estarão unidos contra Cristo, contra o povo que não vai aceitar a marca, né, da besta, e que ambos serão lançados no lago de fogo. Amém? Então eu deixo esta palavra para todos vocês. Se você gostou, inscreva em nosso canal, dê uma ajuda para nós estar firmando este canal. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E permitindo o Senhor, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Graças a Deus.